E o assunto agora, golpes contra advogados, usando o nome de advogados, contra clientes, né? E que estão realmente acontecendo de maneira muito grande, envolvendo vários nomes aqui na cidade de Brusque, pelo estado e pelo Brasil. A doutora Cristiana Guérios, que é a presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, vem aqui para falar desses golpes onde se usa nomes de advogados e já fez vítimas, que são os clientes, fez vítimas na sociedade, infelizmente. Doutora, seja bem-vinda, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes também. Dirley, é uma grande oportunidade estarmos aqui para tratar novamente desse assunto, e vocês aí são um meio de comunicação fundamental para a gente possa propalar, né, as melhores informações possíveis à população. Doutora, a gente estava, antes da senhora entrar aqui, falando sobre proteção de dados. Uhum. Onde é que está essa proteção de dados quando bandidos, quando golpistas acabam tendo acesso a decisões do judiciário? Porque é uma decisão que já foi tomada, tá lá, a decisão foi feita, a advogada, o advogado Luan já tomou conhecimento, e alguém nesse meio do caminho também já tomou conhecimento e avisou pro golpista. Onde é que está a falha nisso aí, doutora? Bom, nós temos que encarar várias frentes, né? Mas vamos lá. Primeiramente, a gente tem que perceber que bandido é bandido, estelionatário é estelionatário, e ele sempre tem aí uma criatividade tempo. E tempo, exatamente. E temos que perceber que o perfil hoje, né, dos crimes, eles estão diferentes, né? Hoje nós não temos mais crimes corpo a corpo. Se você lembra bem, né, nos anos 80, 90, os assaltos a banco, né, aqueles assaltos muito mirabolantes, cinematográficos. Hoje isso a gente quase não escuta mais falar, né? Então ficou muito mais fácil, os crimes digitais estão aí, ficou muito mais fácil, e obviamente que são pessoas também preparadas, né, com acesso à tecnologia, e é muito mais fácil, né, você ficar sentado no seu escritório, né? Os bandidos estão sentados literalmente nos seus escritórios promovendo os golpes. Bom, vamos lá. Primeiramente, o que nós temos que entender? Basicamente, os golpes, eles se dão no Poder Judiciário Estadual. Muito pouco na trabalhista e muito pouco na Justiça Federal. Talvez porque o sistema seja, né? Talvez até porque a grande massa de ações é nesse nível de justiça estadual. Então, a maioria dos processos hoje, eles são públicos, poucos são sigilosos, e praticamente qualquer um pode ter acesso às informações que estão ali contidas. E também temos que perceber, de lei, que os bandidos, eles conseguem comprar os acessos dos próprios advogados, ou às vezes fazer alguma manobra para obter esses dados, e conseguem entrar nos processos e ver tudo que acontece ali. Então, a partir desse acesso ao sistema da plataforma dos processos judiciais, eles conseguem ter acesso ao número do celular das pessoas, ao nome do advogado, ao número da OAB, enfim, que aquele processo teve ou não uma sentença, porque às vezes eles também inventam, formulam, fazem alvarás falsos. Então é uma série de situações que realmente às vezes a gente fica perplexo, mas como que pode? O que se faz? A OAB vem tentando aí, acho que foi aqui em Santa Catarina, nós somos os pioneiros em tentar alertar sobre toda essa situação, né? Inclusive com várias interlocuções com o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, com parcerias com a Polícia Civil. Só que o que também temos que entender é que isso que nos cabe, alertar a população, vir até aqui, né, nos meios de comunicação para estar conversando com a população, mas nós não temos poder de investigação, de punição, de polícia, e isso realmente quem tem que fazer e conter são as autoridades, né? Mas assim, claro, você fala, doutora, aqui desse vazamento de informações, e é uma verdade, como eu falei, que hoje você
Você às vezes abre uma empresa, em 5 minutos já tem gente atrás de você, porque o dado é público. Mas o que a OAB tem feito junto ao Tribunal de Justiça para tentar diminuir um pouco diminuir um pouco esse vazamento, enfim, para tentar, como você fala, você não tem poder de polícia, né? Em caso de golpe, a pessoa tem que se dirigir à polícia, fazer um boletim de ocorrência, enfim, se caiu num golpe ou pagou um boleto de alguma coisa que não, né? Uma taxa ou fez um Pix, enfim. Mas o que pode ser feito para tentar, se não resolver, diminuir isso? Vamos lá. Primeiro de tudo, quando em 2025 ali, que a gente começou a ver que isso daí começou a se alastrar muito, né? A primeira providência que a OAB fez foi uma cartilha. E essa cartilha, fomos pioneiros também, informando quais os passos, o que a gente deve, o que a população deveria fazer, e os próprios advogados registrar boletins de ocorrência, mandar para a ordem, enfim, para que nós pudéssemos em conjunto fazer todo um aparato, porque individualmente é muito difícil, né? Um cidadão lá que cai no golpe fazer um boletim. Então foi como se nós criássemos uma plataforma na própria OAB para que esses crimes fossem investigados em conjunto. Depois a gente fez uma parceria, né? O nosso presidente Juliano Mandelli fez uma parceria com a Polícia Civil, na época até era o delegado geral era o Dr. Ulisses, fez uma parceria com ele, e prontamente ele abraçou essa causa também, né? Com o Ministério Público, a OAB foi até o Conselho Nacional de Justiça, justamente para que criassem mecanismos, né, dentro das plataformas dos sistemas, dos processos judiciais, para que fosse, né, barrado um pouco mais esse acesso. Foi até o Senado Federal para que, inclusive está tramitando, se vocês não sabem, um projeto de lei para que seja específico esse crime contra os advogados, né? Contra os advogados, com pena própria, uma tipificação própria. Enfim, entramos com uma ação civil contra a Meta, porque o furo, em grande parte, está aí, porque a Meta, qualquer um pode fazer pegar um telefone, um número falso, né? Sem maiores consequências. Sem maiores dados, né? Com qualquer CPF, com qualquer CPFs que às vezes nem não é daquela pessoa, né? Sim. O bandido se utiliza de CPFs falsos e aquele número não é verificado. E dentro do WhatsApp e do Facebook é uma terra de ninguém, porque qualquer um pode fazer um número de telefone e aplicar os golpes através disso. Então, hoje aqui em Brusque a gente tem grupos de advogados. Quando algum advogado está tendo o seu nome usado indevidamente, rapidamente a gente se comunica ali, pessoal, vamos denunciar até ver se consegue derrubar o número. Então, é difícil, porque eu já falei, é como se enxugássemos gelo, porque a partir do momento, você vê, faz 15 dias foi presa uma quadrilha que começou a operação em Joinville e se estendeu em vários estados, mas a gente prende aí uma quadrilha, aparece mais 20, né? Na outra semana a gente já tem outros golpistas, né? Fazendo a mesma coisa. Agora, nós temos que perceber que estão, né? O poder público, a polícia está atenta a isso também, só que também o caminho desse crime, ele é muito difícil também, né? De lei. Agora, óbvio que a gente também não é somente o bandido que pode ter o acesso à tecnologia, né? Para se utilizar. É obviamente que a polícia também tem que ter os meios próprios para acessar isso daí. Mas o que acontece? A partir do momento que você faz um Pix, né? A pessoa cai no golpe, o cidadão cai no golpe e faz um Pix, imediatamente já sai daquela conta o dinheiro, que provavelmente essa conta também, o CPF não é de nenhum daqueles bandidos, são CPFs, né, de terceiros, de pessoas que às vezes nem sabem que estão se utilizando do CPF delas, né? E além de tudo, muitas contas fora do Brasil, em paraísos fiscais, contas que não tem como, às vezes, nem conseguir o caminho, né? Então, realmente um crime que é difícil, sabe? Eu fiz um relato ainda há pouco aqui de uma situação que a minha esposa passou, numa ação onde
Ainda bem que o pessoal que estava movendo a ação, no caso para ela, os advogados orientaram, sempre faça o contato pessoalmente. Pela proximidade, por estar na mesma cidade e tal. E aí entrou alguém em contato, inclusive utilizando uma imagem no WhatsApp, viu, doutora? Com a logo do escritório. E ela desconfiou aquilo e lembrou da recomendação. E entrou em contato, obviamente, eram golpistas. Nós estamos indo para essa linha de que o ideal é a pessoa, se tiver a possibilidade de ir lá pessoalmente, no tete a tete, para evitar um golpe desse tipo? Bom, deixa eu te falar como é que acontece o golpe, né? Então, os bandidos vão entrar lá no processo, né? Vão ver realmente os dados, vão verificar os dados e entrar em contato com o cidadão que tem realmente um processo, né? Então parece tudo muito verossímil, tudo muito verdadeiro, né? E o que as pessoas têm que se alertar? Que ele vai falar que tem que pagar umas custas, ou ele vai falar que, olha, fomos vencedores, você ganhou o seu processo, olha que notícia boa. Mas para você receber, digamos lá, 30 mil reais, você tem que pagar 15 mil. E o que as pessoas têm que se atentar? Às vezes ele vai falar que por conta do imposto de renda, se você antecipar o imposto de renda agora, vai ficar mais barato. Então você não vai ter que recolher depois ali um percentual maior. Então, geralmente é esse o mote, é esse, o papo é esse, né? E daí a urgência, eles pedem que você faça esse depósito urgente, um Pix urgente. Então, assim, vamos fazer uma análise que não faz sentido que se você tem um valor de 50, 100 mil reais para receber, que você ganhou numa ação, não tem por que você dar 30, 40, 20, o valor que for, não faz sentido, né? E sempre também nós temos que fazer um alerta para a própria advocacia de que conversem com seus clientes, porque esse golpe é corriqueiro. Todos os dias nós recebemos, né, Valdomiro, reclamações, né, dos advogados. Olha, estão usando o meu número. E eles pegam na rede social, porque hoje está tudo muito fácil. Então eles vão entrar lá no Instagram, vão pegar o nome do advogado, a foto e vão colocar. É assim que eles fazem comigo, né? Então, comigo, eles já chegaram a utilizar, inclusive, a minha voz. Como eu dou muita entrevista, como eu falo bastante, tem bastante, né? Sim. A minha voz está em bastante lugares. Eles clonaram minha voz com inteligência artificial e para vários clientes. Então todo mundo viu, não é a voz dela. E teve cliente que caiu, né? Cliente que caiu com 20 mil reais, com 30 mil reais. E a gente se sente um pouco culpado, né? Mas só que nós no escritório estamos alertando todos os dias para que, né, entre em contato. Eu, inclusive, quando eu vou tratar de honorários com o cliente, e antecipadamente, óbvio, né? Você não vai esperar o processo acabar para se tratar de honorários. Tu vai fazer uma contratação anterior. Eu sempre falo tudo pessoalmente. Tete a tete. Tete a tete, é o melhor, né? E hoje a gente tá tendo que voltar para esse momento, né? De ter uma relação mais pessoal entre advogado e cliente. Tem um amigo meu que é advogado numa outra cidade e ele me disse o seguinte: Valdomiro, eu tento usar com os meus clientes um código. Isso. Um código, uma senha, sabe? Isso. Uma coisa que só o cliente e o olha só o extremo que tá tendo que chegar. Para justamente evitar então não é um caso isolado, tem mais gente que utiliza também, doutor. Tem advogados que estão fazendo e colocando até no contrato. Então, por exemplo, olha, se alguém te ligar se passando que é aqui do escritório ou que sou eu, né, um advogado ou uma advogada, nós temos essas palavras-senha. Então tu pergunta, qual que é a palavra-senha, né? Se aquela pessoa realmente não for, né, o advogado ou a advogada não vai saber. Então existe sim, e tem vários advogados que estão usando esse artifício aí, que é um meio de segurança. A gente tem que se proteger de todas as formas, né? E realmente ter mecanismos para que a gente possa proteger o nosso cliente, né? Agora, isso que a senhora traz é muito... E olha o detalhe, né, Rodrigo? Como é básico e é simples. Tudo aquilo que é para ontem, é para agora, rápido. É rápido. Não existe isso. Não existe, né? Não existe. Olha, para vocês terem uma noção, né? Quando a gente vai, por exemplo, pegar umas custas
dentro de um processo do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Não vai sair com a data de hoje. Automaticamente, geralmente, é 30 dias. Por exemplo, você vai fazer uma guia de um recurso. Você tem que recorrer, você tem que pagar o recurso para você recorrer, né? Geralmente não sai com a data de hoje, mas você tem que falar pro teu cliente, ó, tu tens que pagar hoje, porque senão esse recurso vai ser intempestivo, não vai ser, né, vai ser julgado, o pagamento foi fora do prazo. Mas automaticamente o sistema já vai te dar uns dias de pagamento, então não existe pagamento para agora, nesse momento. Você tem que fazer o Pix já. E detalhe, olha só, a população tem que se atentar. Você vai fazer um Pix, vai aparecer o nome do teu advogado ali naquele Pix? Também tem isso. Vai aparecer o nome de algum órgão, né? Alguma entidade governamental que você está passando aquele Pix? Não. São CNPJs aleatórios, são CPFs aleatórios de pessoas físicas que não tem nada a ver, né? Já aconteceu, inclusive, de um parente meu, o próprio banco perceber que a pessoa estava tentando fazer pagamento, primeiro tentando fazer Pix, não estava dando certo, porque muitas contas, às vezes, elas já estão bloqueadas pelo Banco Central. E o banco, né, no seu setor de segurança, ligou pro meu parente e falou: mas escute, você tá tentando agora, os bandidos fizeram até boleto para tu pagar. Mas tu não tá percebendo, para quem que o senhor tá fazendo? Não, tô fazendo pro meu advogado. Mas tá escrito o nome do seu advogado no boleto? Não. Então, como é que você não desconfia que não é, né? Então, as pessoas também, pela ganância, muitas vezes, porque o estelionato, ele tem essa característica de ludibriar, né? Podem ver a loteria, o golpe do falso bilhete, né? E é velho, né? Velho, então... Gente, os golpes, eles estão aí há séculos, né? Isso aí existe há muito tempo. Então, a gente tem que perceber, e às vezes as pessoas, elas no dia a dia, na correria, o bandido pega justamente naquele momento que você não está atento, né? Que você não consegue raciocinar e perceber que, puxa vida, não é verdade. Ô, doutora, assim, da forma como a gente está tratando aqui, a gente sabe que é uma acusação grave. Eu peguei, inclusive, várias notas da UAB catarinense falando sobre isso. Mas eu queria ver o caso local. Talvez eu vou até ser repetitivo. Esses tipos de casos, vocês, não estou falando enquanto os advogados aqui de Brusque, ele tem sido tão corriqueiro assim? Muito. Muito. Todos os dias nos nossos grupos, os bandidos estão lá pegando as imagens dos advogados e se passando por advogados e aplicando os golpes todos os dias. É um número absurdo. Tanto que a gente fica às vezes de mãos atadas, porque né, você consegue dar a solução para um caso, mas daqui a pouco já vem outro e a gente fica realmente desesperançoso às vezes, sabe? Então, por isso que eu estou aí fazendo, juntamente com a nossa diretoria, um movimento muito grande de que a população... E olha que não... Quantas vezes eu já vim aqui, né? Eu acho que eu já vim umas 3 vezes, pelo menos. Já é a 3ª vez que eu tô vindo para falar disso. E nós estamos aí percorrendo aí todas as rádios essa semana. O município também fizemos aí entrevistas, né? Para que a população não caia nos golpes, né? Se atente que é mentira, não é verdade, né? Não mostre cartão de crédito, não passe senha, né? E os golpes também agora estão do INSS também, né? Prova de vida, enfim, são vários golpes, né? E tivemos até uma parceria também com a Associação Empresarial, pedimos apoio deles para que, veja, a partir do momento que o cidadão fornece um Pix, né? Daquele dinheiro suado que ele guardou, a nossa sociedade aqui, o nosso comércio de Brusque, ele deixa de entrar esse dinheiro, né? Sim. Deixa de gastar aqui na nossa cidade. Então é importante que a gente se atente para isso também, né? Muito bem. Nossa convidada, doutora Cristiana Guérios. Algo mais aí, Valdomiro, que você gostaria? Não, na verdade, uma curiosidade, se saber, doutora, se... Quando você fica parado assim, olhando para mim, é porque você tem mais alguma coisa para questionar. Não, o assunto, se a gente for... O assunto vai longe. Amanhã toda nós não vamos esgotar, né? Porque é um assunto atual, um assunto pertinente. Sim. Até deixa eu dar uma olhada se de repente não tem alguma
alguma vítima, alguma pergunta aqui, mas a curiosidade, na verdade, doutora, houve já alguma identificação de algum tipo de criminoso aqui? Claro, a gente sabe que pelo país afora isso não é difícil, e geralmente o criminoso está no outro lado do estado muitas vezes, né? Mas aqui já foi identificada alguma coisa de atuação criminosa nesse sentido? Aqui não, mas em Joinville, aí, há 15 dias atrás, foi pega uma quadrilha bem grande, com ramificações, né, em outros estados. E também isso que eu quero que vocês entendam, a dificuldade também é porque nós temos que, não é só um estado, né? Então, para emitir mandados entre vários estados, por isso que também a OAB está pedindo para que esse crime seja federalizado, seja um crime federal. Então, que vai ser muito mais fácil para que a gente possa atuar e pegar os bandidos, né? Só mais uma coisa, uma ação que nós estamos fazendo aqui em Brusque também, é importante, né, a população saber, vamos fazer, eu vou colocar agora, ali perto do Angelone, um grande outdoor, né? E vamos colocar um outdoor também na OAB, para que as pessoas também visualizem e percebam, né? Acho que é importante a gente também fazer isso, porque às vezes a imagem, né, também chama atenção. Verdade. E o mais triste é você receber de amigos advogados aí, não foi um nem dois, foram alguns, né? Aqui em Brusque, tô falando da região, aqui em Brusque, Guabira, Botuverá, que estão assistidos aí pela OAB aqui da cidade, né? Aqueles famosos avisos em rede social. Estão usando o meu nome, o meu telefone para dar golpe. Não caiam no golpe. Eu pelo menos recebi aí de amigos advogados, muitos, né, que são vítimas também dessa situação, né? Mas eu tô te dizendo, eles clonaram com inteligência artificial minha voz, e outra coisa que estão fazendo muito é mandando o link para que tu entre em audiência virtual. Como se tivesse ali toda uma, né? É um teatro, então. Um teatro. Viu, Luan? É um teatro que está acontecendo, né? Que está acontecendo aqui na região por conta dessa situação, né, doutora? Isso. Mas é importante, faço um alerta para que não só a população, né, fique atenta, mas também que os nossos advogados e as nossas advogadas conversem com seus clientes, informem, né, que os golpes estão aí e que vai ter um número, quando eu entrar em contato, é esse número aqui, que é o meu número, só esse número aqui. As pessoas têm que se atentar que é aquele número que é do advogado, aquele número que é o verdadeiro, né? Doutora Cristina, muito obrigado. Imagina.